Você já fez algum investimento assim, em alguma coisa que você viu que não serviu muito? Então, tipo assim, né? Às vezes a gente fica com desejo de comprar uma parada, e a gente compra uma parada e a gente faz pouco uso daquilo. Você já, provavelmente mais novinho, já pensou em praticar alguns esportes. Aí, às vezes, a gente pensa assim, pô, vou ser surfista, vou comprar uma prancha. E aí você compra uma prancha, meu irmão. Pô, você praticamente não usa aquela parada, fica, né, guardado em casa. E aí depois você vai tentar dar um destino naquilo. E geralmente para dar um destino você toma um prejuízo. Você já comprou um skate, uma prancha, um negócio que... Você já fez uma matrícula, né, numa academia, achando que você ia ter aquela frequência, né? Não, todo dia que eu voltar da escola, eu vou... eu vou, com certeza, eu vou almoçar, vou me preparar e vou para a academia, fazer aquele exercício lá. E aí, de repente, você repara, poxa, um dinheiro mal investido. Seria bem investido, né? Que é bom cuidar da saúde, fazer academia e tudo mais. Mas, pô, você não foi, não participou do negócio, meio que jogou um dinheiro fora. Já comprou um kimono e não fez a luta? Já aconteceu alguma coisa parecida? Cara, muitas vezes a gente faz um negócio ruim na nossa vida. E Deus nos chama, né, para um investimento da nossa vida em algo que, às vezes, assim, no que se refere ao padrão humano, tipo assim, se você pedisse para um amigo seu da escola, que não acredita em Jesus, pedisse para ele avaliar como que você tem investido a sua vida, o seu tempo, até, sim, o seu dinheiro muitas vezes, ele poderia julgar que era um negócio ruim. Então, cara, você muito provavelmente gasta tempo da sua vida lendo a Bíblia, você gasta tempo da sua vida orando, você se preocupa com o testemunho que você dá para as pessoas. E aí, se você perguntar para uma pessoa que, pô, não conhece a Cristo, ela vai achar isso tudo bobagem. Perda de tempo, você está perdendo seu tempo. A gente hoje vai ver a vida do profeta Jeremias. Não é muito comum você, né, ouvir uma pregação sobre Jeremias. E a gente vai ver Jeremias capítulo 32. O que está acontecendo na vida de Jeremias e quem é Jeremias então? Primeiro desafio seu, achar Jeremias aí na Bíblia. Segundo desafio, é entender a história dele nesse momento. O livro de Jeremias é um livro difícil de ser lido, porque ele não é um livro cronológico. Então, tem uma hora que você está no início e já é o final da vida de Jeremias. Tem hora que você está no meio e é o começo da vida de Jeremias. Então, esse livro não tem muito uma cronologia. Ele é organizado pelas profecias que Jeremias faz. Então, Jeremias está no Antigo Testamento. Vamos situar Jeremias na história para você entender melhor. Jeremias está no Antigo Testamento. Você sabe que a Bíblia está dividida em duas partes, né? O Antigo Testamento e o... Pô, maneiro. Uma vez, né, um cara contou assim que um menino queria namorar a filha dele. E aí o menino dizia que era crente, né, para namorar a filha dele. Só que ele estava desconfiando que o menino não era crente. Aí ele falou assim para o menino, então, a Bíblia é dividida em duas partes, não é? O Antigo Testamento e o... Aí o menino falou, o outro. O outro testamento. O Antigo Testamento e o outro. Não. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. A gente está no Antigo Testamento. Então a gente está antes de Jesus vir. O que é a história da Bíblia como um todo? A história da Bíblia como um todo é a história de Jesus. Só que para contar a história de Jesus, você tem que entender que Deus criou todas as coisas e os seres humanos pecaram. E aí você tem que entender que Deus escolheu uma família que se tornaria um povo, que era a família de Abraão, que se tornou esse povo grandão, que era o povo de Israel. Essa galera ficou no Egito um tempo sendo escravizada. Deus resolve libertar, então, esse povo e levar para uma terra nova, que é a terra de Canaã, onde tem lá Jerusalém, onde está rolando guerra agora. Israel, lembra dessa parada que está nos noticiários? Israel, Irã, em guerra, Estados Unidos ali no meio da guerra também. Aí tem a galera da Palestina, aí tem os terroristas lá do Hamas. Então, esse cenário que está sendo colocado aqui. O povo estava numa terra que foi prometida por Deus.
E Jeremias é levantado como profeta para dizer para o povo que o povo tinha que se arrepender. Só que o povo não se arrepende, não houve pregação de Jeremias. E aí Jeremias vai dizer para o povo que aquela terra vai ser conquistada por um outro povo muito sinistro, muito terrível, chamado de Babilônia. Beleza? Esse é o tempo que a gente está vivendo. Então, Israel deveria viver de modo santo naquele lugar, mas esse povo não se compromete com Deus, quebra as leis de Deus, rejeita a pessoa do Deus vivo, a aliança que tinha feito com Deus, e agora esse povo vai ser invadido por outro povo. Tranquilo? Linha do tempo tranquila para você? Sabe o que vai acontecer? Aí tem uma hora que Jeremias é chamado como profeta, a mensagem dele é muito dura, e ele fica falando para Deus assim, poxa Deus, as pessoas não se convertem e tal, ele ora pelas pessoas, elas não se convertem. Tem uma hora que Deus diz assim, cara, você não precisa nem mais orar, Jeremias, porque esse povo tem um coração endurecido, eles não vão se converter, eu não vou ouvir a sua oração. Jeremias, por causa da mensagem que ele tem que pregar como profeta, ele não pode casar. Então Deus fala para Jeremias, Jeremias, você não vai se casar e não vai ter filhos, porque isso na sua vida vai mostrar a sua mensagem. Então a gente já está vendo que a vida está totalmente correlacionada com a mensagem. Então Jeremias não casa por quê? Porque não tem futuro, porque isso aqui vai ser destruído. A vida dele tem que demonstrar isso. E vai chegar uma hora que ele vai comprar um campo, que é o capítulo que a gente está. Na hora que Jeremias vai comprar esse campo, está acontecendo algo muito sinistro, que é o seguinte: a cidade, ela tinha muros, e esses muros protegiam uma cidade. Lembra de uma cidade antiga, com alguma coisa assim? Só que a cidade está cercada pelo exército inimigo. O exército inimigo fez um cerco, que é não deixar ninguém sair, ninguém entrar, durante um período de 2, 3 anos. E aí a galera já está começando a perder todos os recursos que tem. Então imagina, se a nossa fronteira do nosso país toda tivesse fechada, ninguém pudesse entrar no Brasil, nem sair do Brasil, e aí não entra alimento também, a gente não consegue exportar, fazer negócios. Então tudo vai sendo destruído na cidade, está tudo acabando. Só que um parente de Jeremias morre, e aí um primo de Jeremias, um parente lá dele, vai oferecer um terreno para ele comprar. E aí Deus vai mandar ele comprar esse terreno, com a cidade cercada. E na hora que Jeremias compra o terreno, que Deus manda ele comprar o terreno, a cidade está cercada e o exército inimigo já está fazendo umas pontes assim, para entrar na cidade. Então é certo que vai tudo acabar, é certo que vai ser tudo destruído, é certo que o terreno não vale nada. E Deus manda Jeremias, mesmo assim, comprar aquele terreno. Aí Jeremias vai comprar o terreno então, e a gente vai entender por que Deus fez isso, e por que Jeremias fez isso também, e o que isso tem a ver com a nossa vida. Vamos ler o texto? Capítulo 32, profeta Jeremias, a gente vai ler do verso 6 para frente, até o 12. E Jeremias disse, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, eis que Anamel, filho do seu tio Salum, então um primo dele, virá falar com você dizendo, compre o meu campo que está em Anatote, pois pela lei, a respeito do resgate, compete a você comprá-lo. Então, olha só, tinha uma lei lá que dava permissão para ele ter a prioridade da compra. Ele era o primeiro que podia comprar, beleza? Mas ele não era obrigado a comprar. Então, exatamente como o Senhor tinha dito, verso 8, Anamel, filho do meu tio, veio falar comigo no pátio da guarda e me disse, por que ele está no pátio da guarda? Porque Jeremias está preso. Então, está tudo ruim demais. Jeremias está preso, vem o primo dele oferecer um campo que não vale nada para ele, porque aquilo ali vai ser tudo queimado, destruído, incendiado pelo exército inimigo. E aí o primo oferece para ele, compre o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque você tem o direito de posse e de resgate, compre.
Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Verso 9: assim comprei de Anamel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote, e pesei o dinheiro para ele, 200 gramas de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Peguei a escritura da compra, tanto a selada que continha o contrato e as condições, como a cópia aberta. Entreguei essa escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de Anamel, filho do meu tio, na presença das testemunhas que assinaram a escritura da compra e na presença de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Amém e amém. Cara, o que esse texto tem a ver com a nossa vida? A primeira lição que esse texto traz para a gente é que o Senhor detesta a hipocrisia. Então saca só, não sei se você se recorda, mas quando uma das primeiras impressões que eu tive, que me chamaram a atenção quando eu li a Bíblia pela primeira vez, galera, vocês têm que ler a Bíblia, beleza? Eu li a Bíblia da idade de vocês, entendi. Eu li a Bíblia numa versão muito ruim, que era uma versão antiga, com uma palavra que eu tinha que ficar com o dicionário do lado, eu não tinha. Hoje a gente quer achar uma palavra no dicionário, como é que a gente faz? Google, não é isso? Qualquer inteligência artificial dá para a gente lá o significado da palavra. Antigamente, você tinha que abrir um livro chamado dicionário. Já ouviu falar nesse troço? Tinha um livro, meu irmão, chamado dicionário, com sei lá quantas mil palavras. Você tinha que achar a sua palavrinha lá. Era assim que eu li a Bíblia. Cara, eu entendi. Por que vocês, meus irmãos, não entenderiam? É claro, vocês têm toda a condição de entender, vocês têm que ler a Bíblia, têm que ler a palavra de Deus. A primeira coisa que me chamou a atenção, uma das primeiras, foi que Jesus, além de ser muito amoroso com aqueles que eram pecadores, Jesus era muito severo, muito duro com aqueles que ele chamava de hipócritas. Então, tinha uma galera que Jesus chamava de hipócrita, raça de víboras. Você sabe que hipócrita é algo ruim, beleza? Quer ofender uma pessoa, chama ela de hipócrita. O que significa a hipocrisia? A hipocrisia é como se fosse uma máscara que você veste. Porque a hipocrisia é você dizer coisas num sentido, mas fazer algo totalmente diferente. Eu sei que, cara, não é o nível da hipocrisia, mas é um nível assim, leve para você entender. Uma pessoa que me criou, quando eu era criança, ela fazia berinjela e eu odiava berinjela. Odiava, simplesmente assim. Era a parada que eu menos gostava, o que eu mais odiava era berinjela. E essa pessoa insistia em fazer berinjela e me obrigava a comer berinjela. E era berinjela de tudo quanto é tipo, ensopada, assada e de frita e empanada, e eu detestava aquilo e eu tinha que comer berinjela. Uma vez, recentemente, eu já adulto, vivendo na minha própria casa, convidei essa pessoa para minha casa e pensei assim, o que essa pessoa gosta? Berinjela. Rapaz, fui no mercado, comprei a berinjela mais linda do mundo e fiz berinjela. Tinha tudo de berinjela na minha casa para a pessoa. Quando eu botei na mesa e ela começou a se servir, eu falei assim, e a berinjela? Você não vai pegar? Aí ela falou assim, não, eu não como berinjela. Eu falei, o quê? Você me obrigou quando eu era criança a comer berinjela o tempo inteiro, eu odiava berinjela, você só fazia berinjela e eu comendo berinjela até passar mal. E agora você vai me dizer que você não gosta, você não come berinjela? Eu nunca comi, eu fazia para você comer, porque era importante para você, mas eu mesmo nunca comi. Cara, isso é terrível, não é? Um negócio terrível. Eu sei que essa é uma cena de brincadeira. Mas o que é hipocrisia? A hipocrisia é, vamos dizer que eu esteja censurando o comportamento de alguém com o mesmo comportamento. Isso é hipocrisia, beleza? Eu falo contra alguém que fale palavrões,
falando palavrões com essa pessoa. Eu falo contra a gritaria, gritando com a pessoa, para de gritar, eu não aguento mais. Cara, isso está errado. Então, o nosso discurso tem que ser igual à nossa vida. A nossa pregação tem que ser igual à nossa vida. O que Deus está ensinando para Jeremias? Jeremias, você tem que viver o que você prega. Você precisa fazer assim. Por quê? Porque Deus odeia os hipócritas. Deus odeia os hipócritas. Lembra daquela história que Jesus conta? 2 pessoas vão para o templo orar. 2 pessoas vão para a reunião do UP orar. Uma senta lá na reunião de oração do UP e pensa assim, Senhor, obrigado que eu sou melhor do que todo mundo. Eu jejuo, eu oro, eu estou aqui na igreja direto, eu faço discipulado, estou na célula, eu sou melhor que todo mundo. E aí tem uma outra pessoa lá na reunião de oração com a cabeça baixa, pensando assim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Poxa, eu sou tão pecador, eu sou tão menor do que todo mundo. E aí, o que Jesus diz? Quem volta para casa justificado, certamente é aquele que se arrependeu, aquele que tem um coração humilhado. O Senhor detesta a hipocrisia. O Senhor detesta a hipocrisia. Por quê? Porque a vida é diferente daquilo que se prega, daquilo que se diz, daquilo que é verdadeiro. Na verdade, meus irmãos, o nosso coração tem que ser afinado com a nossa palavra, e a nossa palavra tem que ser harmonicamente ajustada com o nosso coração. Imagine aqui que, poxa, a Gabi toque num tom, beleza, e a Sofia toque em outro, e o Samuel toque em outro, e aí o Daniel, vai cantar em outro tom, e aí só a Sarinha que vai acertar. Sara é a bateria, né? Discussão do louvor, vamos trocar de tom, Sara está tranquila. Todo mundo passando mal ali, Sara tranquila, aqui o dela não muda nada. Cara, imagine isso. Não vai combinar, cada um tocando num tom. É isso, então a sua palavra está num tom, a sua vida está em outra. Meus irmãos, e no final das contas, na verdade a gente está diante de Deus. Então, tipo assim, é fácil a gente parecer crente aqui no meio dos crentes. Mas é difícil a gente parecer crente sozinho. É difícil a gente parecer crente quando a gente está sozinho, acessando as mídias que a gente acessa, fazendo comentários nos grupos que a gente participa. Poxa, comentários em grupos restritos, que é o grupinho de que nem todo mundo vai ter acesso. E aí, dependendo daquilo que aparece, aquilo que é postado, aquilo que é comentado, cara, pode não estar diante da gente, mas está diante de Deus, meus irmãos. Isso é totalmente importante. Deus odeia a hipocrisia. Deus odeia os hipócritas. Jesus chama os hipócritas de víboras. Sabe o que é uma víbora? É uma cobra venenosa. Qual é o problema da víbora? É que ela envenena outras pessoas. A hipocrisia faz isso. Então, a partir do momento que eu sou um crente hipócrita, eu estou envenenando uma outra pessoa, impedindo que ela se achegue a Jesus Cristo, porque ela olha para a minha vida e diz assim, você é crente não, igual esse camarada aí, igual o Clóvis, é melhor que eu não seja crente. Consegue entender? Segunda lição desse texto, existe um custo em viver o que se declara. Então, olha só, Jeremias vai ter que comprar um campo que não vale nada. E aí depois, se você lesse o capítulo todo, os capítulos de Jeremias são muito grandes. Jeremias é o maior livro da Bíblia. O maior livro da Bíblia em número de palavras, assim. Então, Jeremias é um livro grandão, é tudo difícil, tudo grande. Mas é interessante. Então, olha, Jeremias não tem filhos, ele não se casou, ele não vai ter filhos. Ele está comprando um campo de uma cidade que vai ser destruída. Quem compraria um campo na Palestina hoje, no meio da guerra? Quem compraria um campo numa cidade da Ucrânia que está sendo atacada pela Rússia agora, nesse momento? Quem compraria isso? Ninguém, não vale nada, nem de graça isso é bom.
Porque você vai ter que capinar aquele campo ali e não vai resultar em nada. Entende? Aquele campo não valia nada, mas Jeremias tem que comprar. E ele paga um preço alto, ele pesa a prata. E ele paga 200 gramas de prata. Cara, isso é coisa pra caramba, num tempo em que as pessoas estão passando fome. Então, nesse tempo, a galera estava passando fome. Nesse tempo, estava faltando comida na cidade. E ele gasta do seu próprio dinheiro, e Jeremias está preso. E preso, ele gasta do seu próprio dinheiro com as pessoas necessitadas, e ele compra um campo que não vale nada. E aí ele vai perguntar para Deus assim no final do capítulo: Deus, não estou entendendo nada, por que você mandou comprar esse campo se a cidade vai ser destruída? Se o exército inimigo já está construindo ponte para entrar na cidade. E aí você sabe o que Deus vai falar? Deus vai falar assim para Jeremias: olha, Jeremias, o que acontece é que um dia essa cidade destruída vai ser reerguida. Acontece que esse campo um dia vai valer muita coisa. Vai chegar o tempo em que as pessoas vão pesar o dinheiro para comprar esse campo mais uma vez. Jeremias compra um campo que não vai servir para ele mesmo, para nada. Jeremias compra um campo que não vai servir para os seus descendentes. Ele não tem descendentes. A Bíblia depois não conta para a gente o que aconteceu com aquele campo mais. Só tem a promessa de Deus que um dia aquele campo seria comercializado mais uma vez, seria comprado mais uma vez. Jeremias dá o dinheiro dele, acreditando na palavra de Deus, e acabou. Cara, para você ser crente, existe um custo, beleza? Existe um custo. Esse custo, geralmente, é o custo do discipulado. Existe um custo em seguir a Jesus. Jesus diz que aquele que quer seguir a Ele deve abrir mão de todas as coisas, tomar a própria cruz e segui-lo. Jesus diz que não vem trazer paz, mas vem trazer guerra. Jesus diz que as pessoas vão te odiar se você seguir a Ele. Hoje você estuda numa escola cristã, alguns aqui. Outros não, já estão no sufoco, não é isso? Cara, mas mesmo na escola cristã, se você quiser viver como crente de verdade, a galera já vai te estranhar. Fanático, chato, crentaço, insuportável, é por aí. Existe um custo, meus irmãos, existe um custo. O custo de você não namorar no momento errado. Existe o custo de você não ser o cara espertão que conhece todas as baixarias das mídias sociais. Existe o custo de você não participar da fofoca. Existe o custo de você não falar palavrão. Existe o custo de você viver uma vida santa diante de Deus. Isso custa caro. É o preço de prata sendo pesada num país onde a guerra está sendo estabelecida e a galera está com fome. É coisa cara, meus irmãos. Ser crente custa caro. A gente investe nosso dinheiro nessas paradas aqui para louvar a Deus. A gente investe nosso dinheiro num retiro, por exemplo, para trabalhar muitas vezes. Então, olha só, os líderes de vocês, das células de vocês, supervisores de vocês, eles estão pagando um acampamento nesse frio terrível que está quase nevando para a gente, não é isso? Está 16 graus para a gente, é quase neve, a gente está congelando, frozen. Eles estão pagando para servir a vocês. Olha que coisa impressionante. Os líderes de vocês estão pagando retiro para poder cuidar de você, servir a você, saber se você está bem, te orientar espiritualmente. Existe um custo. Existe um custo para a gente poder pregar o evangelho para vocês. Esse custo, cara, é difícil. Eu, por exemplo, quando eu saio de casa, cara, eu fico muitas vezes pensando assim, poxa, o testemunho que eu tenho que dar na rua é um testemunho, zeloso. Por quê? Porque eu sou um pastor, sou crente,
e as pessoas vão me ver dessa maneira. Por outro lado, só o fato de eu ser crente já me faz pensar desse modo. Eu tenho que dedicar minha vida, então, para que as pessoas vejam em mim o Cristo que me salvou. Meus irmãos, mesmo perdendo, a gente está ganhando no final. O que Deus está ensinando para Jeremias é o seguinte: Jeremias, você está perdendo seu dinheiro, você está perdendo uma porção de coisa, mas no final das contas você está ganhando. Tem duas parábolas que Jesus declara isso claramente no Novo Testamento. Lembra da parábola do tesouro escondido no campo? E lembra da parábola do colecionador de pérolas? Vocês estão lendo a Bíblia de vocês? Jesus diz que uma vez uma pessoa encontrou um tesouro escondido no campo. E aí, como o tesouro estava dentro de um campo, ela não podia pegar. Porque nesse mundo antigo, tudo que está dentro de um terreno pertence à pessoa do terreno. E aí ela vai lá, vende tudo o que ela tem, compra o terreno para ficar com o tesouro. Vender tudo que se tem é custoso. Vender tudo que se tem, é isso que a Bíblia está falando para a gente. A mais clara possível, o colecionador de pérolas. Então tinha um homem que colecionava pérolas. E um dia ele acha a pérola mais preciosa de todas, a mais bonita de todas, a mais cara de todas, a mais maravilhosa de todas. E aí o que ele faz? Ele vende todas as outras que ele tem para ficar com aquela. Deus está ensinando isso para Jeremias. Jeremias, você está vendendo coisas que valem menos para ficar com o que vale mais. Você, meu irmão e minha irmã, que é adolescente, que quer viver uma vida santa como crente, você que está se esforçando para viver a palavra de Deus, você está abrindo mão de coisas que são caras, mas por uma que é muito melhor. Você está diante de um tesouro que não se pode comprar, o tesouro de grande valor. Aqueles que encontram esse tesouro vendem tudo. O que é mais maneiro da Bíblia é que na parábola, nas duas parábolas, né, do tesouro escondido e da pérola, Jesus vai dizer que as pessoas vendem tudo, então elas abrem mão de tudo que ela tem, mas vai dizer que elas fazem isso como? Felizes. Felizes. Meu irmão, que felicidade é eu como crente, por não ser viciado em porcaria nenhuma. Que felicidade, beleza? Que felicidade eu abrir mão dos meus recursos para o reino de Deus. Que felicidade eu não ter ficado rico porque eu dei muita coisa para muitas pessoas. Isso é muito mais feliz. Você está conseguindo entender? Então, em tudo que a gente dedica a nossa vida, em todas as outras pérolas, em todas as outras riquezas, ainda que a gente conquiste muita coisa, a gente nunca vai conquistar o tesouro escondido no campo. A gente nunca vai ter aquela pérola de grande valor, mas em todas as coisas que a gente investe a nossa vida, que não são isso, que não é o principal, que não é o Evangelho de Jesus Cristo, em todas as coisas a frustração, em todas as coisas a derrota, em todas as coisas a solidão, em todas as coisas a doença, em todas as coisas você vê o tempo passando, menos naquilo que é eterno, menos naquilo que é perfeito, menos naquilo que não há corrupção. Esse é o tesouro escondido. Meus irmãos, vocês tiveram a graça e a sorte de conhecerem a Jesus Cristo na idade de vocês. Vocês tiveram essa bênção. Vocês precisam festejar, o coração de vocês tem que estar alegre, vocês precisam dar aleluia, e tudo que você evita para viver uma vida santa, em tudo isso é superiormente maior do que todas as outras coisas, e isso te faz feliz plenamente e finalmente, porque essa é uma felicidade eterna. É isso que Deus está ensinando para Jeremias, e é isso que Deus tem ensinado para mim, e eu gostaria que você aprendesse nessa noite. Existe um custo para aquele que declara que é crente,
mais você vai abrir mão desses valores feliz da vida. Em breve, você vai receber o maior prêmio de todos, que é viver na glória com Jesus para sempre. Enquanto isso não acontece, você já tem o penhor, que é o Espírito Santo na sua vida, te consolando, te orientando, e esse é o prêmio maior, certamente. Única aplicação: viva uma vida coerente e abra mão de qualquer tipo de vantagem a fim de glorificar a Jesus. Viva uma vida coerente com o evangelho para o qual você foi chamado, evangelho que você provavelmente herdou da sua família. Viva uma vida coerente com o evangelho, beleza? Esforce-se para que você tenha uma vida santa na presença de Deus, e no fim das contas, você vai ver a grande vantagem que você tem de glorificar Jesus Cristo. A grande vantagem que se tem de caminhar com Jesus. Abra mão dos palavrões, abra mão da pornografia, abra mão daquilo que seus pais rejeitam, que você insiste em fazer parte da sua vida. Abra mão. No final das contas, você vai receber aquilo que é melhor das mãos do próprio Senhor Jesus. Vou orar com vocês. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque você é melhor do que qualquer tesouro, e por ti, certamente, aqueles que te encontraram e te conheceram, abrem mão de todas as coisas, Senhor. Seja de um elogio, seja de um like, seja de uma beleza aparente, Senhor, seja de uma vantagem, seja de qualquer coisa, Senhor. Nós queremos abrir mão de tudo pelo tesouro que é melhor do que todos os outros, e queremos fazer isso com alegria. Senhor, ajuda os adolescentes a terem coragem e fé suficiente, Senhor, para abrirem mão de qualquer tipo de vantagem nesse mundo, para que recebam eternamente da Tua presença, da Tua graça, do Teu amor, Senhor, da Tua bondade. Por favor, Senhor, guia os adolescentes aqui da igreja, em nome de Jesus, amém.